Olá pessoal, espero que estejam bem. Hoje daremos continuidade ao nosso quadro Conhecendo a CHNUFP e vamos conhecer e aprender sobre as peças que encontramos na mesa de número 4. Na coleção, encontramos alguns insetos preservados em resina em um processo chamado de incrustação. Nesse processo, nós utilizamos a resina, que é um composto que, ao secar, ele possibilita uma rigidez e uma transparência ao material. Dessa forma, é um importante recurso didático, pois possibilita a gente manusear esse inseto sem correr o risco de quebrá-lo. Encontramos também exemplares de moluscos e braquiópodes. Os moluscos eles são assim denominados por possuírem um corpo mole, significado este do qual o nome do filo, moluscos, deriva. Eles são animais que apresentam uma grande diversidade, podendo ser marinhos, dossícolas e terrestres, além de serem de grande importância econômica e alimentícia. Como características gerais, nós teremos que esses animais eles vão possuir uma concha, podendo ser externa ou interna. Em algumas espécies, há um processo de cefalização. Isso significa que há um desenvolvimento da cabeça e também de olhos. Eles possuem uma estrutura denominada de pé musculoso, que é utilizada tanto para locomoção como também para se fixar a um determinado substrato. As classes ou grupos de moluscos mais conhecidos são os bivalves, os gastrópodes e os cefalópodes. Então vamos conhecer sobre eles. Os bivalves, eles são organismos que apresentam uma concha externa dividida em duas valvas. Como exemplo, nós temos as vieiras, as ostras e os mexilhões. Os gastrópodes, eles são os moluscos que vão poder ser tanto aquáticos como também terrestres. E nós temos exemplos da caracóis, das lesmas e das lebres do mar. Nessa classe, nós vamos ter que a concha ela adquiriu esse formato espiralado por um processo denominado de espiralização e torção. Mas no caso da lesma e da lebre do mar, eles perderam a concha durante o processo evolutivo. Os cefalópodes eles são representados pelos polvos, as lulas, os náutilos e as sépias. No caso dos náutilos, eles também possuem essa concha no formato espiralado e à primeira vista pode parecer semelhante àquela que vemos nos gastrópodes, só que possui diferenças se comparado com a concha de caramujos e caracóis. As lulas, elas perderam a concha externa, mas desenvolveram a concha interna. Por outro lado, os polvos, eles perderam qualquer resquício de conchas. Os cefalópodes, eles possuem o pé diferenciado em tentáculos e também apresentam um sifão. Essas estruturas vão servir tanto para locomoção como para a obtenção de alimentos. Quando falamos dos moluscos, podemos lembrar das pérolas, e elas são formadas por espécies pertencentes ao grupo dos bivalves. Mas como que elas são produzidas? As pérolas elas são formadas por um mecanismo de defesa das espécies de ostras, a partir da disposição de várias camadas de substância nácar para isolar algum corpo estranho que tenha penetrado no bivalve. A substância nácar é a mesma que compõe a concha da ostra, e como podemos observar, essas pérolas elas são formadas internamente ao manto e pode haver mais de uma formação dentro de uma mesma espécie. Ainda nessa mesa, nós encontramos também os braquiópodes. Eles representam outro filo de invertebrados marinhos que, assim como os moluscos, também vão possuir uma concha externa, como a gente pode ver nessas imagens. Eles podem se fixar a algum substrato, ou seja, são animais betônicos. Os braquiópodes representam um rico registro fossilífero e foram as espécies mais abundantes na era paleozoica, sendo datados do final do período pré-cambriano. Dessa forma, os braquiópodes são de grande importância paleontológica. Algumas espécies de braquiópodes são parecidas com os moluscos da classe dos bivalves, isso porque também apresentam uma concha com duas valvas. Como então que a gente pode diferenciá-los? Uma das diferenças está no eixo de simetria. Ambos possuem simetria bilateral, isto é, se traçarmos um eixo, esse eixo vai dividir em duas partes iguais. Entretanto, esse eixo está em posições diferentes nesses organismos. Nos braquiópodes, o eixo ele é posicionado de forma que divida a concha em duas partes iguais. Já nos bivalves, ele está posicionado entre as valvas da concha, possibilitando assim a simetria bilateral. Com isso, podemos conhecer a mesa 4. Continue acompanhando para mais informações dessa e de outras mesas da CHNUFP.